Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs, nossos jovens, adolescentes e crianças, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que disponibilizamos para os irmãos. Nesse período que estamos em isolamento, estamos fazendo às terças-feiras esses estudos. Esses estudos eu sempre digo duas coisas. Primeiro, não é pregação, né? Então nós vamos estar aqui conversando de uma maneira bem informal, de uma forma bem didática também. E ele não é questões doutrinárias, então não é um estudo como nós fazemos, por exemplo, em algumas partes da EBD. Não, nós estamos fazendo um estudo mais históricos ou de ensinamento no tocante às coisas práticas. Já falamos sobre exegese, hermenêutica, contexto histórico, e hoje nós vamos estar falando aqui um pouquinho da continuação de um estudo que nós tivemos. Mas antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Pai, na Tua presença nós estamos e somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos e mais uma vez estudarmos sobre a história das coisas que envolveram a nossa fé, a Tua igreja. Pedimos que nesse momento o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dando orientação sobre tudo aquilo que devemos aprender juntos, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então vamos contextualizar aí o que nós vamos fazer hoje? Nós começamos na semana passada, e se você não viu, peço que você dê uma olhada lá no estudo de terça-feira passada, porque o estudo de hoje ele é continuativo, ou seja, nós vamos dar a continuação do que falamos na semana passada. Nós iniciamos essa série começou com o estudo da era patrística, não é verdade? Da era patrística. Nós falamos ali, inclusive, que a era patrística ela vai do ano 100, que é após o período apostólico, né? E ela se estende até o ano 500. E nós tratamos até o ano 476. Justamente por quê? Porque era um tempo muito próximo um do outro ali, e nós iríamos começar de hoje a partir do ano 476. Por isso que nós fizemos essa importante pontuação ali. Tá certo? Então hoje nós vamos dar entrada na Idade Média. Tudo aquilo que aconteceu, quando eu falo tudo, né? Entende-se aí os fatos mais importantes, é claro, do que aconteceu ali, das coisas envolvendo a nossa fé, né? Porque às vezes são coisas importantes, contextos históricos importantes, que fazem parte da nossa caminhada, da nossa origem, né? Nossa origem apostólica. Depois tivemos aí uma fase da igreja que nós iremos trabalhar agora. E depois tivemos aí o período de reforma e estamos na igreja nos dias de hoje. Então é importante a gente saber como tudo isso se deu. E hoje nós vamos estar falando aí sobre a Idade Média. Como os irmãos podem ver aí, né? Vamos dar início então à Idade Média. Nessa Idade Média, a gente vai falar sobre o tempo, como aconteceu, até onde foi, o ano que aconteceu, o seu início, o ano que deu o seu final. Mas antes eu quero dizer para os irmãos que na história nada acontece assim de uma hora para outra. Existem coisas que vão acontecendo, aí é como um virar de página, né? E às vezes acontece um grande fato que fica marcado que aquilo aconteceu naquela época. Mas para aquele fato ocorrer, muitas coisas antecederam a eles. Tá certo? Então nós temos aí o devido cuidado de nunca marcar uma data e dizer que essa data é a data precisa. Não. A data é para a gente poder saber que aquilo foi em torno daquela época ali. Muitas delas está exatamente certa, é aquela data. Mas muitas delas é um ponto de referência. Tá certo? Então poderá você aí, nos seus estudos particulares, ver datas um pouco diferentes. Tem problema nenhum, na história é assim, a gente vai vendo ali o que aconteceu e a gente escolhe uma data principal daquele ocorrido para marcar uma época, tá certo? Então vamos daí falar um pouquinho sobre a Idade Média. Bom, nós também chamamos essa época aí de Era Medieval. Por que época medieval? Porque é justamente naquele período ali que se dá do ano 476 até o ano 1500. É um período que também alguns historiadores chamam de Idade das Trevas, né? Então vamos dar aí continuidade, vamos fazer também um panorama geral. Esse panorama geral, ele não é um panorama que está diretamente ligado à nossa fé, mas a gente precisa entender um pouquinho sobre o que estava acontecendo, né, na época, né? O que houve na Idade Média, onde a igreja estava inserida nessa época. Então, um pequeno panorama geral, a gente pode entender aí, ó,
A economia da Idade Média, ela tinha como base principal o sistema feudal, né? E nesse sistema feudal, a gente sabe que tinha ali a questão dos nobres, né? Os senhores feudais, os latifúndios, ou seja, as grandes propriedades. Então, tudo isso daí era o sistema econômico. Hoje nós vivemos o capitalismo, né? Mas naquela época o sistema era o feudalismo, tá? Tivemos também as incursões vikings. Isso aí é muito importante. Por quê? Porque as incursões vikings, a gente se dá, ela se dá ao longo da história. Para que os irmãos tenham ideia, os historiadores contam que os vikings eles vieram às Américas, né, 400 anos antes de Cristóvão Colombo. Então, ou seja, as incursões vikings também aconteceram na própria Europa, né, se deu de uma forma muito ferrenha na Europa, e isso veio ali mudar os territórios, demarcou as páginas da história novamente e remarcou territórios. Então, isso tudo ocorreu na Idade Média, tá? Tivemos aí também as cruzadas. As cruzadas, ela é um fator histórico importante, mas ela também envolve nossa fé, porque as cruzadas justamente foi algo que aconteceu, uma contrapartida da igreja, tá certo? E nós vamos ver um pouquinho sobre as cruzadas. Também foi na Idade Média que nós tivemos ali a expansão marítima. A expansão marítima agora não somente com os vikings, né, mas com toda a sociedade, principalmente ali aqueles povos envolvendo Portugal, Espanha. Eles tinham um corredor chamado corredor comercial. E esse corredor comercial ele os levava muito para a Índia. Mas nessa época, né, um pouco antes ali, esse corredor começa a se abrir e novos lugares começam a ser explorados por essa expansão marítima. Por isso que fala o nome de expansão marítima. E também tivemos na Idade Média o início do islamismo, né, que aconteceu ali no ano 610. Ele teve sua origem com Maomé, né, e aconteceu também na Idade Média. Agora vamos entrar propriamente no que tange a nossa fé, né? Nós compreendemos aí o seguinte, olha, compreende entre os anos de 476, com a queda do Império Romano, e vai se estender até o ano 1453, com a queda de Constantinopla. Então vamos entender bem isso daí. Quando que se inicia a Idade Média? Eu falei para os irmãos que nós iríamos trabalhar, lembra? Até o ano 476, a patrística. Por quê? Porque no ano 476 o Império Romano cai. E nessa caída do Império Romano é ali dada como o início da Idade Média. E o final da Idade Média só vai acontecer lá no ano 1453, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Então veja bem que tudo isso daí vai envolver a igreja, muito, muito, muito. A igreja estará diretamente envolvida em todo esse processo. Bem, há mais coisas que levaram ao início da Idade Média e há mais coisas que resultaram o fim da Idade Média. Se formos falar, por exemplo, aí do ano 1453, que teve a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, nós também vamos falar que aquilo foi um início, mas que ela vai se dar no ano 1517 com a Reforma Protestante. Não é? Que o mundo ele passa agora a viver uma era moderna com a Reforma Protestante e com o advento da imprensa, porque é nesse momento também ali que começa a surgir a imprensa. Então, ou seja, tá vendo? Muitas coisas marcam tanto o início quanto o final. Escolhemos duas datas importantes. Para iniciar, ano 476, queda do Império Romano. Para findar, ano 1453, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano. Tá certo? Vamos lá então no que tange a nossa fé. No ano 503, a Igreja Católica. E os irmãos vão observar aqui que eu sempre vou botar a expressão Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, naquela época, ela passou a ser chamada, lá no ano 381, né? E isso já vinha depois da conversão de Constantino, que nós bem trabalhamos isso na era da patrística, né? No ano 381 firma-se esse nome de Igreja Católica. Por quê?
porque a igreja naquele momento já era uma igreja oficial, uma religião oficial do Estado. Roma era quem tinha o maior poderio de exército, né, de poder bélico e tudo mais do mundo na época. Então o que vai acontecer? Aquela religião do Estado, ela vai para todo o mundo. Então chama-se de Igreja Católica. Por quê? Porque católica significa universal, ou seja, para todo o mundo. Então nós vamos falar aqui da Igreja Católica, tá certo? Como o dito é correto. No ano de 503, a Igreja Católica passa a divulgar a existência do purgatório. E também é importante que a gente fale assim do nome Igreja Católica, e aqui eu quero abrir um parêntese. Sempre quando a gente fala sobre a religião de outra pessoa, de qualquer outra religião, a gente tem que tomar o cuidado de não falar aquilo que eles não falam. Isso é um cuidado sempre que devemos ter, tá certo? Enriquecer o nosso estudo, não empobrecer ou mentir sobre outras questões. Não podemos fazer isso, tá certo? A Igreja Católica, ela teve uma fase de desvio muito grande no período da Idade Média. E isso culminou em duas saídas, tanto da Igreja Ortodoxa quanto da Igreja da Protestante, né? Que tivemos a Reforma. E vamos ver isso lá na frente. É importante fazer esse parêntese aí para a gente ter uma linha bem correta naquilo que nós estamos falando. Então, no ano 503, a Igreja Católica passou a divulgar a existência do purgatório. E o que viria a ser isso? O purgatório é aquele fase dita pela Igreja Católica, que é uma fase intermediária, né? A pessoa nem está no céu e nem está no inferno. Ela está num lugar onde ela vai sofrer, vai pagar as suas penitências ali, né? Se é que podemos dizer assim, ela vai pagar os seus pecados, alguns deles. As pessoas na terra estariam intercedendo por essas pessoas, e quando elas pagarem esses pecados, elas iriam então para o paraíso. E isso já era algo que era mal visto por muitas pessoas dentro da igreja, que não aceitavam a ideia do purgatório, tendo em Cristo a única e suficiente questão central da salvação. Tá certo? O purgatório foi algo colocado aí pelo homem para poder até de uma certa maneira contemplar as expectativas do homem no tocante à vida após a morte, tá? Vamos lá. No ano 787, dá-se início o culto às imagens. Então os irmãos hoje vê, por exemplo, né, o que há culto hoje às imagens, mas não foi algo que aconteceu agora. Isso veio acontecer lá no ano 787, quando essa prática ela começa então a surgir na igreja, tá? No ano 830, a igreja passa a usar ramos e água benta. Essa também é uma prática que vemos hoje das igrejas, né? E isso veio acontecer lá no ano 830, quando a igreja ela começou a aderir a essa prática o ato de abençoar, né? Os padres, por exemplo, pegam, molham ali o ramo e usava com a água benta para poder abençoar ali as pessoas. Isso acontece lá no ano 830. No ano 869 dá início ao cisma entre a Igreja do Ocidente e do Oriente. Aí aqui a gente tem que parar e pontuar um pouquinho. Vamos entender isso daí. Nesse ano aí de 869 começou a dar o que se chama de cisma. Por que isso? Porque a igreja ela era dividida em dois lugares principais. A primeira era sediada em Roma, que era chamada Igreja do Ocidente. E a segunda era a Igreja de Constantinopla, que era situada no Oriente. O que vai acontecer? Nós temos que lembrar que o Império Romano caiu no ano 476, mas a prática religiosa ela continuou em Roma, né? Isso aconteceu, isso deu continuidade. Mas o último refúgio do Império Romano ainda era Constantinopla. Então nós tivemos essas duas igrejas aí com sede, né? Na verdade era uma igreja só, mas dois polos importantes, tanto em Roma quanto em Constantinopla. Mas no ano 869 vai começar um cisma. Por quê? Porque a igreja do Oriente começa a olhar as práticas da igreja do Ocidente e começa a olhar aquilo com os olhos um pouco mais desconfiado, né? Uma delas é que a Igreja Católica declarou a infabilidade papal, e aquilo foi muito mal visto pela Igreja do Oriente,
né, de Constantinopla. Então, para os irmãos terem ideia, isso começou no ano 869 e só vai terminar lá na frente, quando vai ocorrer o grande cisma. Nós já vamos falar sobre isso aí, tá bom? No ano 933 foi instituída a canonização dos santos. Aí os irmãos vão lembrar da palavra canonização, porque na semana passada nós falamos sobre a questão do canon do Novo Testamento. Os irmãos lembram disso? Essa canonização vem do mesmo termo, canon. Ou seja, canon é uma palavra semita que significava vara de medir. Quando você quer que uma mesma coisa tenha o mesmo significado, o mesmo modelo, a mesma prática, você tem que ter um canon. Ou seja, tudo isso tem que corresponder a esse canon. Canonização dos santos é a mesma coisa. Para que você tenha uma pessoa considerada santa, tem um requisito, tem um canon para isso, né? Isso dito pela Igreja Católica, que aí a pessoa tinha que primeiro ser beata, tinha que ter um milagre confirmado no seu nome. Então tem uma série de coisas ali que não nos cabe no momento agora, não é alvo do nosso estudo, tá certo? Mas aí iniciou-se a canonização dos santos. Aí sim, no ano 1054 ocorre o chamado Grande Cisma e a igreja se separa, formando a Igreja Católica Ortodoxa. Vamos entender bem aí, olha. No ano de 869, como eu falei para os irmãos, deu início ao cisma, quando a igreja começa a olhar a igreja do Ocidente com outros olhos. Mas foi no ano 1054 que ocorre o grande cisma. O que é esse grande cisma? É justamente o rompimento da Igreja Católica em duas partes. A Igreja Católica Apostólica Romana ficou sediada em Roma e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa ficou sediada em Constantinopla. Ali tivemos a separação, né, desses dois polos aí de forma definitiva. Tá? E foi justamente aí o início da Igreja Ortodoxa. Depois a Igreja Ortodoxa ela vai ter a sua diáspora e ela vai pelo mundo afora, e onde ela vai ficar mais ali dentro da Rússia, da Romênia e da Ucrânia. Tá? Foi os lugares onde ela mais teve adeptos. Hoje ela tem cerca de 250 milhões de seguidores, né? Ela é a terceira, digamos assim, quantidade de membros cristãos, porque primeiro é a Igreja Católica Romana, segundo a Igreja Protestante, né, que hoje, né, são os evangélicos, e a terceira, essa Igreja Ortodoxa. Tá? Tem algumas diferenças, tanto da Igreja Ortodoxa para a Igreja Católica, quanto da Igreja Ortodoxa para a Igreja Protestante. Algumas coisas divergem, algumas coisas convergem, mas né, vale lembrar aí que isso ocorreu no ano de 1054 com o chamado Grande Cisma. O que levou muito isso foi a questão da infabilidade papal. A igreja ela não aceitava a questão aí da infabilidade papal. Tá? Ou seja, infabilidade papal, a igreja declarou que o Papa ele era infalível no tocante ao contexto de fé. Ou seja, quando o Papa estivesse falando algo sobre a questão de fé, ele era infalível. E isso não foi bem visto pela igreja de Constantinopla. Houve esse rompimento e a igreja ortodoxa aí surgiu, né, se separando da igreja apostólica católica, né, de Roma. Tá certo? No ano 1095 iniciou-se as Cruzadas, um esforço militar para reaver os lugares sagrados que estavam sob o domínio dos muçulmanos. Aí aqui a gente precisa pontuar isso aí também, porque, como falei para os irmãos, no ano de 476 o Império Romano cai. E o Império Romano cai e ele vai abrindo espaço futuramente para várias demarcações novas. Uma delas que surgiram foi o início dos muçulmanos, né, do islamismo, né? E o islamismo ele vai pegar depois boa parte desse território. Um desses territórios que o Islã ele ficou foi a questão da Palestina. E ali na Palestina, a Igreja Católica tinha perdido seu espaço para o Islã, né, para os muçulmanos. E ali, o que aconteceu? A igreja, no ano de 1095, ela dá origem, ela dá início às cruzadas. Nessas cruzadas, eles querem reaver os pontos sagrados para o catolicismo, né, para o cristianismo, né, que estavam sob domínio dos muçulmanos. Tivemos aí 4 grandes cruzadas, mas a primeira delas aconteceu aí no ano de 1095.
No ano 1184 iniciou-se a Inquisição. Essa também é uma parte triste aí da história da igreja, né? Inclusive a Igreja Católica, em palavra do Papa, pediu perdão a todo o mundo pelo período de Inquisição. Isso é uma coisa importante, né? A ser dita. No ano, então, de 1184. Nós falamos aí num estudo passado sobre a questão dos valdenses. Os irmãos lembram disso? Que os valdenses eles eram grupos de eram grupos de pessoas que não estavam aceitando aquilo que a igreja ela estava agindo daquela forma. Então, um desses grupos que foi levado à Inquisição foram os grupos dos valdenses. Aí nós tivemos ali os hussitas, os valdenses, tivemos os lollardos, ou seja, vários grupos que, na verdade, começam já a fazer parte da pré-reforma protestante. Tá certo? Essas pessoas elas eram acusadas das mais variadas coisas. Era acusada de rebeldia, de bruxaria, de ação contra a igreja e eram julgadas pela própria igreja e levadas à fogueira e várias outras maneiras de morte. E essa daí é um período muito triste aí da história. No ano de 1200, a hóstia passou a substituir a ceia. Então hoje, por exemplo, quando nós vemos na Igreja Católica, ainda hoje, nós vemos a questão da hóstia, né? E nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas, nós vemos a Santa Ceia, a ceia do Senhor, não é? Por que isso? Porque nesse ano 1200 a Igreja Católica ela começa a fazer diferente, ela começa a fazer a questão da hóstia. Isso já estava preparando o caminho para o ano de 1215, quando é decretada a transubstanciação. Falamos aí bem para os irmãos o que viria a ser essa transubstanciação. Esse nada mais é, a igreja ela prega, né, que no ato da hóstia ali, da ceia, o que vai acontecer? O pão ele deixa de ser pão e se torna a carne de Cristo. E o vinho, né, ele deixa de ser o vinho e passa a ser o sangue de Cristo. Ou seja, a presença real de Cristo na Eucaristia. E isso também não é aceito por várias pessoas, inclusive pela Igreja Ortodoxa, inclusive pela Igreja Protestante, inclusive pelos pré-reformadores. Isso não era aceito, isso ficou apenas dentro da Igreja Católica. Vale essa importante nota aí. No ano de 1517 houve a Reforma Protestante, que após a pré-reforma iniciada em 1180 com vários grupos, dentre eles os valdenses, os hussitas, os lollardos, tem o seu momento culminante com Martim Lutero. Então falamos aí para os irmãos, né, na questão da pré-reforma. Falamos bem nisso daí naquele estudo que tivemos já há algum tempo atrás, que vários grupos tiveram ali antes do período da reforma. Haja vista que a reforma aconteceu no ano 1517, mas já no ano 1180 vários grupos se levantaram contra aquilo que a igreja estava fazendo e aquelas pessoas consideravam aquilo uma heresia, ou seja, erro em matéria de fé. E esses grupos, eles não aceitavam aquelas práticas, muitos deles foram levados à morte através da Inquisição. E o tempo foi passando, e na medida que o tempo foi passando, nós tivemos aí no ano de 1517 a Reforma Protestante, que culminou aí com Martim Lutero. Aí eu falei para os irmãos que aconteceu com Martim Lutero ali, né, na parte da Alemanha, aconteceu com João Calvino na França, e depois ele foi exilado para Genebra, né, Suíça, e também tivemos ali Eurico Zuglio, né, que ele também era um importante reformador na Suíça. Tá certo? Bom, hoje, queridos, estamos chegando aí ao término de mais um período de estudo que estamos fazendo. Falamos um pouquinho aí do que aconteceu na Idade Média. Nosso tempo ele é bem curtinho, né? E a história ela é muito longa. Então estamos tentando fazer vídeos curtos, porque se fizermos uma coisa muito longa, o que vai acontecer? A nossa mente não consegue processar. E a ideia é ir fazendo devagar. Falamos então do ano apostólico ainda não, né? Falamos do ano 100 ao ano 476, que é chamada a patrística, os pais da igreja estavam ali. Falamos do ano agora 476 ao ano 1517, que é o período da reforma, que é o período da Idade Média, né? Falamos agora desses fatos importantes. Estaremos agora preparando um estudo que vai falar justamente do que houve depois da Reforma Protestante.
como que aconteceu, da onde surgiram as várias denominações, ou seja, do ano 1517 para cá, Guedes, o que que aconteceu? Até chegar agora nos nossos anos aí nós vamos falar sobre a questão da imprensa, né, que a Bíblia ela foi o primeiro livro a ser impresso, nós vamos falar sobre as várias versões, vamos falar aí sobre as várias denominações, como que o protestantismo foi para o mundo, como que surgiu, por exemplo, os batistas, da onde vieram, como vieram, tudo isso vai ser foco do nosso próximo estudo. Então, fica ligado porque estamos fazendo a coisa de forma bem cuidadosa e bem carinhosa para dar esse estudo para os irmãos. Fique na paz, até o próximo vídeo.